Estão no ar mais um episódio do Papo de Gorilas. Hoje, o meu amigo Cadu, nosso amigo também Severo, veio acompanhando. Certo, Fleck? Positivo, vai ter um papo muito bom hoje. Vamos saber um pouquinho mais sobre samba, sobre a história desses caras, que é maravilhosa, mano. Então vamos iniciar hoje falando um pouco de como começou o Cadu para música. Lá em 1900 e alguma coisa. Isso. Como é que despertou o teu desejo pela música, pelo violão, como você é reconhecido? Cara, começou com aproximadamente 11 anos de idade. E eu vou voltar um pouquinho antes do violão, não tem como começar a falar da minha história sem falar desse instrumento que eu sou apaixonado até hoje, que é o pandeiro. Então, com 11 anos de idade, já tinha um instrumento lá em casa. E meu pai gostava muito de samba, né? Uma família que gosta muito de samba. E eu comecei aprendendo com os meus irmãos. Tenho um irmão mais velho que iniciou na música primeiro do que eu. E ele tinha um grupo lá em casa com meu pai. E um belo dia o pandeirista faltou, né? Final dos anos 90, a galera não tinha muito compromisso com responsabilidade. Você recorda o nome do grupo, algo do tipo? Ai, meu Deus do céu. Se eu não me engano, Só de Zoeira. O primeiro grupo foi Só de Zoeira. Só de Zoeira. Pra complementar. E com 11 anos de idade eu comecei. E meu pai, eu lembro que eu tava brincando, o ensaio era na parte de baixo. Pablo já foi lá em casa, rola umas resenhas. E o grupo tava ensaiando, meu pai subiu e falou, cara, tem uma proposta para te fazer. O pandeirista saiu, você quer entrar no lugar dele? Cara, foi um dos dias mais felizes assim da minha vida, eu com 11 anos de idade. Vibrei, falei, legal. Só que ele falou, no dia seguinte eu vou te botar numa aula de percussão. Você vai aprender a tocar isso de verdade. E no dia seguinte ele me colocou, até mandar um abraço pro Raul, foi meu primeiro professor, assim, um cara que começou a acreditar em mim através do meu pai. E na terceira aula com o Raul, eu já sabia tocar algumas coisas. O Raul falou, ô, seu Toninho, cara, o menino já sabe, não precisa de me pagar mais nada, só deixa ele vir aqui para eu ensinar algumas coisas para ele. E daí a música começou a entrar na minha vida, né? E meu pai tinha um cavaquinho. Na época era tudo muito difícil, então o cavaquinista do grupo não tinha cavaquinho, meu pai comprou um cavaquinho para ele. Né? Mesmo sem ter condição, parcelou nos seus 6 vezes no cartão, por aí. E o cavaquinho ficava lá em casa. Meu pai só fazia isso, ó, você só vai tocar no cavaquinho aqui em casa, né? Não pode levar para casa. E aí o cavaquinho começou a ficar lá em casa, eu comecei a aprender alguns acordes. Meu irmão mais velho tocava violão nesse grupo. E o meu interesse pelo violão foi através do meu irmão mais velho. Então comecei no pandeiro, aprendi algumas coisas de percussão, fui pro cavaquinho. E o violão chegou na minha vida com 14 anos, mais ou menos. Né? Comecei a fazer os primeiros acordes e comecei, na verdade, a me apaixonar, porque eu já tocava cavaquinho. Cavaquinho só tem 4 cordas. Então, acabava me limitando a algumas coisas. Eu sempre tive esse desejo por tentar entender a criação dos acordes, como é que funcionava aquilo. E o violão eu já sentia, mesmo 14 anos novinho, que ele ia me dar alguma coisa a mais ali. E aí eu comecei a estudar também o violão e já falei pra caramba, e me cortem. Por favor. Por favor. Nem gosta, né? Por favor. Não, mas tem até uma outra pergunta já, porque assim, pode não parecer, mas já arrisquei um pouquinho nos instrumentos, né? Tentei um pouquinho de violão e tentei um pouquinho de tamborim. Tu nem sabia dessa, hein? Eu moro em frente à Imperatriz ali, não tem como tu não tentar aprender algum instrumento, né? E eu achei uma dificuldade absurda pro instrumento de cordas. Desde o seu aprendizado, qual foi pode ser pra você também, a pergunta pros dois. Sim. Qual foi a maior dificuldade de vocês? Foi uma percussão ou foi um instrumento de corda? Qual é mais difícil de se aprender? A de corda eu acho mais difícil. Mas onde é que estava a dificuldade? No tirar notas? E a troca de acorde.
Você falar que instrumento de corda é fácil é mentira. Não tem como, né? Na verdade, eu lembro que quando eu migrei do pandeiro para os outros instrumentos, vou até citá-lo, porque eu acho importante. Nós não somos amigos, assim, mas eu conheço e gosto muito do trabalho dele, do Cepacol, Diogo Cepacol, e ele tocava num samba na Taquara, e eu tocava pandeiro. Fico até arrepiado. Cara, quando eu vi o rapaz tocando, falei, irmão, não vou conseguir fazer isso nunca. O polegar dele, cara, tinha uma agilidade bizarra, só que a gente está falando antes dos anos 2000, então não tinha essa história de internet, não tinha todo mundo mostrando tudo. Cara, era isso que eu ia falar agora. Ele tá falando de Cepacol, que basicamente estourou pra todo mundo na banda do Ferrugem. E o Cepacol tá ali, ó. E eu até cito, às vezes, ele em aula, e a última vez que eu citei, eu falei isso, cara, hoje o Cepacol é um dos melhores pandeiristas do Brasil. Então, assim, eu não sabia, eu tinha 12 anos, 13, eu não sabia que eu estava ali olhando para um cara que ia se tornar um dos melhores do Brasil. Né? E eu tive a oportunidade de falar isso uma vez tocando com ele, estava tocando violão. Falei com ele, pô, bicho, parei de tocar pandeiro por causa de você. Ele, pô, graças a Deus, porque toca violão muito bem. Não sei nem se ele vai lembrar disso. Ele falou, pô, toca violão muito bem. E então, assim, algumas pessoas dizem que eu tenho o dom, assim, a facilidade de aprender. E eu comecei muito novo. Eu não consegui ver tanta essa dificuldade da percussão para corda. Eu vou citar, por exemplo, o repique de mão. Foi um instrumento que, nessa época, não tinha tantos músicos que tocavam aqui em Jacarepaguá, onde eu fui nascido e criado e moro até hoje. Não tinham tantas pessoas que tocavam. E eu fui aprendendo ali meio... O Raul me deu algumas coordenadas, mas eu fui aprendendo meio que sozinho. Então, realmente, eu tive ali uma certa facilidade. Mas, pegando o gancho do Severo, o cavaquinho, qualquer instrumento de corda, na verdade, é um pouco mais complexo. Sim. Porque você está lidando com notas musicais, com acordes, com variação rítmica, que você faz uma coisa aqui na mão direita e você tem que pensar no nome do acorde na mão esquerda ou nas notas, então é um pouco mais difícil. Você citou um instrumento que, assim, dos instrumentos de percussão que eu tive a oportunidade de aprender, esse foi o único que eu não tive, mas eu acho muito difícil, que é o tamborim. Sim. O tamborim a maneira que a galera toca em escola de samba, eu acho bem difícil. Até hoje eu não sei fazer a viradinha. Resumindo, o Cadu hoje tocou percussão completa, tirando o tamborim, surdo. Surdo, repique de mão, tantã de corte, tantanzão, pandeiro, harmonia total, menos baixo. Cavaquinho, banjo, bandolim, violão de 6, 7. Na verdade, baixo já dei inclusive aula. Hoje eu tô meio afastado, mas guitarra e baixo a gente acaba tendo uma noção por estar ali muito próximo. Né? Inclusive o baixo, o contrabaixo, eu sou muito fã. Na época eu não tive muito animação de estudar, porque o baixo, hoje em dia a galera faz acorde já com contrabaixo, mas antigamente a galera tocava muito nota solta. E como eu comecei no cavaquinho, que é acorde, a batida, o violão, que é acorde e batida, você faz nota também, mas você toca os dois. O baixo era só nota e aquilo ali não me deu muito uma animação. Mas, cara, eu sou muito fã, Ney Conceição, Arthur Maia falecido, assim, eu acompanho muito a galera do contrabaixo e... Por sinal, o Igor, Sete Cordas, sim. Foi num podcast agora, esqueci o nome do podcast, ele falou justamente a influência do jazz dentro do toque dele hoje. Sim. Do que ele fez, do que ele viu de baixo, da pegada que ele levou hoje, de fato hoje um cara que tá em cena, que tá em alta. E aproveitando, Severo, você olhando... Cadu, né? Toda a estrutura musical, professor. Você hoje está tocando, sua referência hoje é banjo. Banjo.
você se vê migrando pro violão, buscando essa Não. autonomia, ou Não. o banjo é o teu sonho? É isso que... É isso que eu quero. Pior que eu comecei no violão. Começou no violão? Comecei no violão, aí descobri o cavaquinho. Aí eu achei mais fácil, 4 cordas, mais fácil que 6, né? Aí a minha esposa foi e me deu um banjo de presente. Aí quando escutei o som do banjo, cara, aí eu falei... Mudou que tudo, eu vou né? ficar. Caralho, me vê até a música, quando eu ouço o banjo bem tocado. E uma coisa também que a gente esqueceu de falar, que eu tô aprendendo muito com ele. Instrumento de corda tem que ter paciência, cara. Sim. Se não tiver paciência pra aprender, E Não tem sai, uma... não sai. E tem uma coisa meio mística em volta, né? Porque muita gente acha que instrumento de... Cada instrumento tem sua especialidade, né? Mas as pessoas não entendem a diferença dos instrumentos em si. Um cavaquinho, muitas pessoas confundem com ukulele, confundem com banjo, porque é tudo pequenininho. Não sabe a diferença de um violão para um violoncelo, para um violão de 6 e 7, para uma guitarra. Então, porque o pessoal acha? A guitarra é só distorção. Um baixo é só 2 dedinhos fazendo tum, tum, tum. Então, tem muita diferença, né? Eu acho isso muito total, bacana. cara. Na verdade, você tem o ukulele que ele é feito só de corda de nylon. Então, assim, para quem tem o dedo um pouco sensível, para quem tem um pouco mais de dificuldade, é até super indicado para crianças, né? Para quem tem os filhos ali com 4, 5, 6 anos que já quer se envolver com música, é um instrumento que eu super indico. O cavaquinho já é totalmente oposto. Sim. É um instrumento de corda de aço e com muita tensão. Por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos que ela é apaixonada por cavaquinho, apaixonada. E no início desse ano, falei, não, vou começar a dar aula para ela. Quando ela começou a fazer os primeiros exercícios, que eu vi o dedinho dela e ela muito feliz, só que estava doendo muito, eu falei, cara, ainda não é o momento. Eu falei, Pérola, segura um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque a tensão do cavaquinho ela é muito pesada, a do banjo é um pouco maior. Então, assim, tem essas particularidades, cada instrumento, mas vou aproveitar para citar o Igor, que é um menino muito novo, cara. Eu conheci o Igor com 14 anos, eu era um pouquinho mais velho, e eu lembro que a galera que estava operando o som nessa roda de samba, são todos meus amigos. Alexandre, mandar um abraço para ele, que é da Andec. E eu cheguei atrasado, na verdade, isso já estava organizado. Ele ia começar tocando e depois, quando eu chegasse, eu iria assumir. E aí o Alexandre, porra, Cadu, aí, perdeu tua vaga para um moleque de 14 anos, um moleque voa. É outro cara, assim, que hoje ele já se tornou uma referência no instrumento. Hoje ele acompanha a Xande, acompanha milhares de artistas, e tem uma outra parada que de repente pode ser que seja um corte. Um belo dia, tô eu lá em casa, eu seria sócio de um determinado samba, e eu falei, cara, não vou tocar nesse samba. Que era o Jacutá, um dos projetos que eu participei, o Jacutá do Samba, que ia ser no Renascença, né? Com várias participações, assim. E aí eu liguei pro Igor na ocasião, mandei mensagem para ele, falei, pô, Igor, tá de bobeira tal data e tal, não sei o quê, pra fazer no meu lugar? Ele falou, pô, tô. Eu falei, pô, seria pra fazer no Clube Renascença. Cara, ele quase chorou do outro lado. Ele, caramba, cara, nunca toquei e é o meu maior sonho tocar, né, no Clube Renascença. E hoje o moleque tá aí voando. Tá voando. Igor, um grande beijo, um abraço. Tá? Não sei nem se ele vai lembrar dessa história, lembrar de mim. Acredito que lembre, né? Mas a gente, se o Pablo for citando nomes aqui, a gente vai lembrando, cada um tem uma história que, graças a Deus, que passou pela minha vida e são grandes músicos, amigos, queridos, que a gente tem admiração e respeito. Mas como é que foi essa tua virada de chave para um grupo de quintal, de ali, por mais que tocasse ali com familiares, com amigos, para a profissionalização, para sair de casa, para ganhar um mundo na música, para você começar a olhar a música como profissão? Porque até então você tocava pandeiro, tocou cavaco, tô em casa, Fundo de meu quintal, pai, exatamente. ali, beleza. Já até o tocava momento, ali numas festinhas, mas nada mas muito até o momento que profissional. você para e fala assim, eu vou levar isso a sério porque eu tenho dom. Eu aprendo rápido, eu tenho instinto para isso, eu consigo levar. Cara, eu pensei em algumas coisas aqui, já me emocionei, talvez.
eu venho a chorar, porque às vezes a gente passa por certas situações na vida que a gente tem que passar. E a minha virada de chave foi quando eu entrei na escola de música Vila Lobos. Só que para eu ter entrado nessa escola de música, foi através do meu irmão, do Thiago. Eu acordava com ele tocando uns clássicos de Lermanos Reis, né? Na verdade, uns choros que são instrumentais de violão. E por que eu me emocionei? Né? Porque hoje... Rapidinho. Por questões de brigas de família, hoje a gente não tá se falando. E eu acabo sentindo bastante, porque é um cara que faz parte da minha vida. Se hoje eu tô num determinado patamar, graças a meus pais, mas ele foi a minha primeira inspiração, a minha primeira referência, meu primeiro ídolo musical. E hoje, por situações da vida, do mundo, a gente não tá se falando. Mas é um cara que tudo começou a partir dele. Meu pai me descobriu com 11 anos de idade, mas quando eu entrei na primeira vez na escola de música Vila Lobos, que até então eu só conhecia um pouco de pagode, um pouco de samba, alguma coisa de choro ali muito superficialmente. Quando eu entrei na biblioteca do Vila Lobos, que aí eu conheci o jazz, conheci o blues, conheci Stevie Wonder, conheci o Jorge Benson, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. E meu pai me descobriu, cara, porque isso é uma questão que eu falo bastante com as pessoas, com os pais que têm seus filhos que não fazem aula de música. Cara, coloca o teu filho numa escola, coloca o teu filho para desenvolver uma habilidade. Porque se meu pai não tivesse me descoberto, eu não estaria aqui, eu não seria músico. Eu não cresci num berço assim, musical. Eu não tenho um tio que é músico profissional. Primeiro músico profissional da minha família sou eu. Né? Então, assim, é motivo até de muito orgulho para mim. Peço desculpas por ter me emocionado, mas quando eu comecei a estudar música foi aonde eu vi que dava para seguir. E daí quero até... Quando o Pablo me fez esse convite, eu comecei a pensar em algumas coisas, esse lance desses cortes aí que estão na moda. Eu quero fazer uma proposta aqui para a galera que vai estar acompanhando o podcast, e depois até tiver a oportunidade de ter esse corte. Eu vejo muito pouco os artistas, os músicos, até os professores de uma maneira geral, falarem um pouco dos seus mestres, dos seus professores. Então, hoje eu já falei do Raul, que foi o cara que me introduziu na percussão. Logo depois eu fiz algumas aulas na FATEC de Quintino, mas foram 2 aulas, então peço até perdão, não me recordo o nome do professor, mas quando eu entrei no Vila Lobos, eu tive meu mestre Carlos Chaves, músico do Monobloco, quarteto Mahogany de violão, é um cara monstro, e tive também um dos meus maiores ídolos assim, de vida também, que foi o Paulo Sá, que ele não recebia alunos iniciantes. Então eu comecei o meu objetivo no Vila Lobos. Ainda teve isso. Quando eu passei na prova, eu achei que sabia tocar cavaquinho. Achei. Coisa de adolescente. Cara, como eu já sei tocar cavaquinho, meu irmão toca violão, se eu começar a tocar violão, todo mundo vai achar que eu estou imitando ele. Eu já tinha escutado uns discos da Nilce Carvalho. Na verdade, minhas inspirações no bandolim são Nilce Carvalho e Joel Nascimento. Joel, um sonho, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer, zerar game, Joel e Djavan. E me perdi.
Isso acontece nas aulas. É porque é tanta informação que você acaba se empolgando e é normal, é normal. Perdi, nem lembro mais o que eu falei. Mas falando de inspiração, pegando um gancho bom, você no banjo, tirando o Cadu Nascimento, não vale. Tua inspiração pra banjo. Cara, eu vou te falar. É um cara que, num podcast, ele me fez não parar de aprender a tocar. Mauro Júnior, do Revelação. Mauro Júnior. Que ele teve uma crítica, no podcast teve uma crítica que ele falava que ele estava criticando porque ele não ripicava. Aí ele foi e falou, né? Não ripico não, esse é meu jeito. Tô aqui, entrou no grupo para somar com o grupo. Aquilo ali, para não ficar tudo embolado. E aquilo ali me deu um gás, cara. Me deu um gás que eu já estava desanimado. Aí teve mais um amigo também, Rafael Nascimento, também me deu um incentivo bom. Aí me indicou o Cadu para entrar na aula com ele. E aí foi que me deu um gás, que eu já estava também desanimando já. Eu já tô doido pra cortar. Tô esperando o Rafael Nascimento. Na verdade, Mauro Júnior, o nome disso é educação musical. É você saber o momento certo de você fazer as coisas. Isso num grupo é fundamental. E vou um pouco mais além, virando uma crítica assim, normal, sou isso. Muitos grupos e muitas rodas de samba que você vê, a percussão ela tá num nível que todo mundo quer aparecer. Uhum. Então você vê toda hora corte de pandeiro, de repique, de surdo, porque todo mundo quer fazer e fica um bololô. Tem grupos que nasceram disso, porque a pobreza musical, a falta de cultura é tão grande, as pessoas pararam de ouvir grandes mestres, numa calmaria tão grande. A elegância do samba, como eu falo, o próprio Mauro Diniz, tu vê aquele cara cantando, tocando, é uma elegância. Você não precisa ter uma percussão monstra alta. E isso foi perdido. Muitos grupos se fizeram disso. Verdade. Porque o público ele vai hoje por uma batucada para se mexer, para gritar, para falar palavrão no meio de um refrão, para inventar refrão no meio de alguma música, algumas coisas. Eu sou péssimo para isso. E tá aí, o resultado tá aí. Alguns outros grupos estão renascendo porque fazem um bom trabalho. E a tua inspiração é uma das melhores. É o cara que entende o seu papel dentro da música. Perfeito. Perfeito. Existe trabalho do Revelação, que se você for ouvir, de fato, ele sobressai um pouco mais porque o grupo entendeu porque o banjo, naquele momento, deveria se sobressair. Se você vê bem, o Rogerinho é um monstro, e nem por causa disso, todo o CD dele, no Rogerinho, tem uma participação especial. Não existe. Você tem Arthur Luiz, você tem o Beto Lima. Revelação, cara, então Beto assim, Lima. é uma coisa, é um grupo monstro que todo mundo tem seu momento, todo mundo tem o seu pedaço para fazer a diferença. Que atualmente todo mundo quer virar rockstar, né? Todo mundo quer ter o seu momento de fama. Todo mundo quer virar referência. É o que mais está atrapalhando do que ajudando, principalmente na área musical. Você não vê mais ninguém que faz o básico bem feito, que nem você falou. Todo mundo quer aparecer, quer mostrar. Eu sou o cara do pandeiro. Pô, eu sou o mestre da panderola da igreja. E não tem... Pentecostal, Pô, então é bem complicado realmente essa situação. Só cara. que isso requer tempo, né? Sim. Eu falei ali mais ou menos de anos 2001, 2002, estamos em 2025. Olha quanto tempo se passou por exemplo, pro Cepacol chegar aonde ele chegou. Uhum. E sobre o que você está falando é exatamente isso. Hoje a pessoa ela quer aprender a tocar hoje, quer começar a aula hoje, e daqui a uma semana ela já quer estar tocando. Então, desculpa, vou fazer minha aula de banjo com você em janeiro e Samba Caseiro volta em abril, porque em maio vai ter um evento especial do meu aniversário. Eu vou estar tocando banjo graças ao Cadu Nascimento. Grava aí. Não, assim, Obrigado, pode ser até do Zezinho da esquina, mas comigo, infelizmente, eu não vou conseguir fazer esse milagre. Eu não faço milagre. Igual a gente estava falando toquei antes, na ele vai vida. aparecer no Samba Caseiro tocando parabéns pra você, Cacá e Balão, vai ser Aí excepcional. Aí sim. Ele também não falou faz, quantas músicas ele quer tocar no aniversário dele. Pois é. Obrigado. faz parte da Obrigado. metodologia. Muito obrigado. Isso aí, meu Deus do céu. Agora, de músicos que você acompanhou na tua vida, cara. Qual foi o mais marcante? Me conta um pouco
dos nomes mesmo. Não precisa da trajetória em si, mas dos nomes que você acompanhou, que você teve o prazer de estar ali dividindo o palco, dividindo a emoção de estar apresentando como artista. Cara, teve uma galera que eu acompanhei, e aí eu tinha 17 para 18 anos, o projeto Samba Choro e Cozido, Vitor de Souza no cavaco, Brigadeiro no violão de 7 cordas, que hoje eu toco mais violão de 7 cordas na noite e nunca vi ninguém na minha vida tocar um violão de 7 cordas como aquele senhor tocava. Infelizmente, ele faleceu e foi uma das referências também. Em relação ao... Quantas pessoas, quem você acompanhou? Faz muita pergunta junto. Não, eu que respondi errado. Cara, nessa época, por exemplo, o Reinaldo fez participação lá, Luiz Carlos da Vila e, se eu não me engano, o Arlindo. Só que na época eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha noção de quem eram esses caras. Eu não tinha. Na época o meu irmão, ele ia para me levar, me acompanhava às vezes. Eu lembro que do Luiz Carlos da Vila ele ficou, caraca, Luiz Carlos da Vila. E no dia do Reinaldo também ele, caraca, Cadu, tu tá tocando com o Reinaldo. Então, assim, essa... Não mexeu tanto. Mas, cara, tive oportunidade de tocar numa live, que é bacana citar aqui. Grande abraço, mestre Serginho Procopio, que eu pude ter essa oportunidade de tocar com o Anderson Leonardo numa live, no auge da pandemia. A gente fazia umas lives da Portela e eu também tocava nas lives da Mangueira. E ele convidou o Anderson, de pronto o Anderson Leonardo aceitou. E tem até uma história engraçada que às vezes eu comento nas aulas e pode ser que seja um corte, mas é uma história muito bacana e é verdadeira, não é a de Naldo, né? Isso aí vai virar Isso aí vai, com certeza. Que ele estava começando a estudar o cavaquinho na afinação de bandolim, que é uma outra afinação, não é a mesma afinação que eu trouxe o cavaquinho aqui, Ré, Sol, Si, Ré. É só o Ré, Lá, Mi. E aí ele sentou para tocar com a gente na live. E quando acabou a live, cara, assim, todos nós que estamos aqui, acredito que em algum momento da nossa vida a gente conheceu o Anderson Leonardo pelas músicas do molejo e tal. Só que ele não me conhecia. Ele me viu tocando 7 cordas bem, até aí legal. Assim que acaba a live, ele vem falar comigo e... Eu 7 cordas. Perdão, desculpa. Eu errei muito. Eu falei, cara, ele não tem noção de quem ele é, não. Pô, ele tá pedindo desculpa pra mim, cara. Pô, porque ele errou um acorde ou outro ali, que faz parte da vida. E aquele dia ali, cara, pra mim também foi muito sensacional. Quero agradecer ao filho dele, o Bradock, que me deu essa oportunidade também, que eu moro em Jacarepaguá, ele também mora, e a live era gravada na Ilha do Governador, e ele ofereceu carona, então eu tive a oportunidade de conversar ali no particular com o Anderson Leonardo, que era um cara super humilde, inteligente, memória fotográfica. Depois de um ano, ele me encontrou em outra roda de samba, cara, depois de um ano. Por exemplo, te dar um exemplo, estou te conhecendo aqui pela primeira vez. Se eu te ver daqui a 2 meses num outro cenário, em outro lugar, provavelmente eu vou te pedir 1 milhão de desculpas, porque eu não vou lembrar de você. Ele me encontrou depois de um ano em um outro cenário. Quando ele me viu, ele falou: ia lá o violão de 7 cordas da live do Serginho, pô, aquele dia, pô, errei pra caramba. Eu falei, que isso, cara? O cara lembrou de mim. Lembrou disso. Isso é uma história de bastidores que eu tô até falando aqui pra galera, que é bacana. Mas me fala um pouquinho do curso hoje que você está ministrando, que até então, curso Mirante, curso do Mirante ou Mirante? É bom. Curso do Mirante. Curso do Mirante. Me fala um pouco do curso, dos seus planos para o curso e como você enxerga a filosofia do curso para o aluno. Estamos em 2025, 2026 eu completo 20 anos dando aula. Comecei a dar aula muito cedo. E dentro desse processo de ensinar e aprender, passei por algumas escolas e dentro desse processo
quando começou a pandemia, eu fui mandado embora da última escola que eu dei aula. E aí eu falei, cara, e agora? Na época ainda minha bebezinha ainda não tinha nascido, eu falei, cara, eu tenho 2 filhas, minha esposa, cara, o que eu vou fazer e tal. Já movimentava um pouco as redes sociais. Falei, cara, eu vou começar a dar aula. Aula, assim, aula mais firme. Sim. E aí comecei a movimentar minhas redes sociais, né, Instagram e tal. E aí começaram a surgir alunos. Dei aula para Bahia, Extremo Sul, Fortaleza, Ceará, Minas Gerais. E dei aula para uma amiga na Califórnia, amiga da minha amiga Cris. E que foi um barato, era fuso horário diferente, era uma loucura. E eu comecei a criar uma metodologia desse período todo desses anos dando aula. E acabou a pandemia e os alunos começaram a sair online, naturalmente voltei a tocar. E recebi inclusive, daqui a pouco eu vou falar desse cavaquinho, foi feito desse cara que tem tudo a ver com o curso do Mirante, que é o Roberto Paura. Um belo dia eu estou em casa, o Roberto Paura me liga. Fala, Cadu, você pode vir aqui no meu ateliê? Roberto Paura é um luthier, ele fabrica cavaquinhos, fabrica violão, fabrica bandolins, banjos. Falei, posso. Cheguei lá, ele tinha uma sala preparada, quadro, tudo, para começar a dar aula. Ele falou, pô, pensei em você. Falei, tô dentro. E aí o curso do Mirante começa a partir dali, em 2022. Aí ele me chama para conversar em julho, e aí eu começo a divulgar a inauguração e tal, e em setembro a gente começa com as aulas ali do curso. E até então seriam aulas que seriam ministradas por mim, pessoa física, quando ele me chamou. E eu já tive essa ideia. Eu falei, cara, não vou como pessoa, vou vir como curso. E aí comecei. E aí registra, e não sei o quê, e tal. E ele viu que eu estava começando a ficar grande, liberou uma sala perto. Ele falou, Cadu, vai, segue seu caminho, que agora você já está muito grande para ficar aqui. Né? Então, ele abriu as portas do ateliê dele. Sou um cara muito... agradeço muito a ele por ter aberto essa porta. E teve uma situação que é importante falar, sou muito grato pelas pessoas que me ajudam. No início, sempre tem aquele momento pesado. Então, tinha algumas pessoas que já estavam certas de fazer o curso, já tinham meus primeiros 5 alunos. Quando eu comecei, dos 5, só um ficou. Ixi. E aí eu estava gravando com um grande amigo, o Marcelo Esquilo, gravando um álbum dele, e estava dando uma graninha e tal, me ajudou pra caramba também na época. Eu falei, pô, Paura, vou parar com essa parada, cara. Pô, não tá dando certo. Os alunos não vêm, não tem aluno. Pô, gasto dinheiro de passagem, não sei, condução e tal. Ele, Cadu, é assim mesmo. Fica mais um pouco, vamos tentar mais um pouquinho. Então, assim, eu sou super grato a ele e a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo aí de 3 anos de curso. O curso completou 3 anos agora em setembro. E é isso, assim. E os planos futuros que eu vou revelar agora em primeira mão. Por favor. De repente, até na hora da edição, a gente joga esse logo novo. O curso do Mirante, a partir de agora, vai se chamar Escola de Música Cadu Nascimento. Boa. Esse aqui, Escola de Música Cadu Nascimento. Primeira mão, hein? E também por conta de um aluno que hoje se tornou meu amigo, Maurílio Mendes. Cara, eu não posso esquecer de você, mano. Eu dou aula para ele mais ou menos há 3 anos, e quando eu comecei a dar aula para ele, Cadu, por que curso do Mirante? Aí eu expliquei que o nome do condomínio é Mirante da Taquara e tal, e tinha a ver com a parada. Ele, cara, e quando você sair de lá? E se você sair de lá? E para as suas aulas online e tal? Cara, tu faz tudo, tu faz a apostila, tu que dá aula,
tu que tem um projeto que eu faço, que é o Sarau, que eu boto os alunos pra tocar. Ele, cara, tem que ser seu nome. Até então, eu não, cara, é curso do Mirante. Eu quero ficar ali por trás, eu não quero ter meu nome, medo, insegurança. Na verdade, as palavras certas eram essa, medo, insegurança. Síndrome do impostor, né? Só que um mês atrás, deve ter mais ou menos um mês atrás, ele falou comigo e soou diferente. Falei, tá, Maurílio, você me convenceu. Vou virar. E aí, desde então, comecei E ele ainda falou assim, cara, eu vou te ajudar. Vou te ajudar em logo, no que você precisar. O que tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar pro teu custo não ser tão alto assim, porque hoje eu tenho apostila, tem uma série de coisas tudo com curso do Mirante, e que aí eu vou precisar mudar. Então, além dele ter me incentivado, ele Te apoiou. me estendeu a mão. Cara, e falar disso e não lembrar do cara que nos apresentou não tem como. O Rafael Bezerra, já vou virar a página, rapidinho. Rafael Bezerra foi um cara na minha vida que, isso pode virar costa também, que eu moro em Jacarepaguá. E aí muitos músicos já falavam isso pra mim. Cadu, você precisa sair de Jacarepaguá. Você precisa ir pra Zona Norte, você precisa conhecer outros ares e tal. O Bezerra falou isso pra mim e me pegou pela mão e me levou. Ele me levou pra uma roda de samba que ele fazia. E realmente... Sem miséria. E realmente, tanto que conheci o Pablo lá e fiz diversas outras amizades lá, que foi também um pouco do divisor de água na minha vida. Né? Que ele falou que eu precisava fazer e me deu a oportunidade. Sim, sim. E hoje eu tô dando a oportunidade pro Severo de estar aqui com a gente. Eu falei isso para ele hoje mais cedo. Eu falei, irmão, muitas pessoas me deram muitas oportunidades. E eu acredito em Deus. Falei, cara, Deus tocou no meu coração. Eu vou um pouquinho mais longe. O Cadu me conhece. Acho que a porta está aberta para qualquer um. Qualquer um que queira estar aqui para se apresentar, apresentar seu trabalho, sua história. Eu faço faculdade de nutrição. Eu quero ouvir, cara. Então, acho que, como eu acredito que a história do Cadu, ou Cadu, acho que muitas pessoas precisam ainda conhecer, o Cadu, que eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo. É um dos poucos da música que eu mantenho contato. 71 some, mas isso serve para nós dois. A gente some por igual. Mas é isso. Acho que ninguém, de fato, solta a mão de ninguém. A gente pode não se falar todo dia, a gente pode não se ver sempre, mas o carinho, a lembrança, ela vai existir. Então, se um dia precisar de qualquer coisa... Sim. Pô, é isso. Velho, vamos estar. E vamos estar junto. Eu fiquei com o meu samba durante algum tempo, até quando eu pude trabalhar com o Cadu. Que foi no meu último, por sinal. Que foi ele, Rafael, Igor, todo mundo. Então, o Rafael Nascimento tocou nisso. Então, é mais ou menos isso. A gente vai encontrar a oportunidade e encaixar isso, porque o samba, como eu aprendi, o samba é feito disso. Feito de amizades, de conexão. Isso é verdade. E de aprendizado. A gente vai aprendendo, a gente vai se entendendo. Todo mundo é diferente. Sim. E a porta está aberta. Hoje você está aqui, acompanhando o Cadu. Amanhã você vai estar aqui. Deixa eu até falar um pouco desse cara. Tem 2 meses, né? Tô fazendo aula com ele. 2 meses. 2 meses. Mas para ter ideia, o que eu já aprendi com esse cara, não só de ele passar os exercícios, mas dele falando também. Eu gosto de escutar, que eu gosto de aprender também. Ele gosta de falar, tudo certo. Às vezes eu esqueço umas coisas. Onde eu te conheci, pessoalmente? Uber. E rapidinho, só pra... Já que a gente tá em questão de aprendizado e tudo mais, o que a gente pode esperar desse curso agora, dessa escola de música? Curso não, escola de música. O que a gente pode esperar de musicalidade dessa escola, em modo geral? Vem mais instrumentos, vai vir algo para percussão, vai vir algo para geral.
Então, primeiro, Atropelei. a gente já tá, inclusive eu estou aqui e meu 01 tá lá dando as aulas, o Matheus. Então hoje eu já tenho um colaborador que me ajuda nas aulas de cavaquinho, algumas aulas de violão, algumas aulas de banjo. Mas eu tenho essa ideia assim pro próximo ano de começar com as aulas de percussão e um sonho que tá, entre aspas, distante, que é o de colocar aula de canto, porque tem vários alunos lá que precisam. E assim, só para fazer uma observação que de repente alguém pode até me ajudar nisso. Hoje, o cara vai aprender a cantar, eu não tenho nada contra isso, acho que vai ser polêmica, hein? Eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Mas o Severo hoje, ele tá há 2 meses comigo. Quando ele chegou lá, eu pedi para ele me mandar a lista das músicas que ele já sabe tocar pra gente ajustar. Imagina se eu olhasse para as 20 músicas que ele me mostrou e não conhecesse 10, sei lá, e não soubesse tocar nenhuma. Iria ser difícil de eu ajudar ele. Iria ser difícil de eu dar aula para ele. Então, assim, hoje a minha maior dificuldade de arrumar um professor de canto é, como eu falei, nada contra a religião. Porque hoje a maioria dos professores que eu conheço são evangélicos e acabam não conhecendo o universo, não digo nem só do samba, o universo, porque o meu público hoje é de MPB, de música popular brasileira. E como é que eu vou lidar com um professor que não conhece o repertório que a minha escola trabalha? Então, assim, temos Sarau, que é um evento que o curso do Mirante... curso do Mirante, olha, que a Escola de Música Cadu Nascimento promove 2 vezes ao ano. Severo ainda não teve a oportunidade de participar. Me chama na próxima eu vou. Mas com certeza, mas é um momento onde que o aluno se sente artista. Né? Convida o seu familiar e a gente aluga um espaço, bota as cadeirinhas todas para frente, como se fosse um teatro, e aí ele apresenta, desde o parabéns para você, que são os alunos iniciantes, até os alunos mais avançados, que aí tocam canções lindas da nossa MPB, da nossa música popular brasileira. Inclusive, o último sarau, a gente fez homenagem ao Milton Nascimento, fazendo Maria Maria, e fizemos também a Dorival Caymmi, tocando Maracangalha. Então, a Escola de Música Cadu Nascimento, ela tem essa visão, esse valor de mostrar também um pouco do que não é tocado no rádio, né? Mostrar essa riqueza da música popular brasileira que a gente tem e que muitas das vezes é muito nichado. Hoje, com a inteligência artificial, a gente está conversando aqui sobre um determinado tema, só vai aparecer aquilo pra gente. Então, a Escola Cadu Nascimento vem na contramão. Você já ouviu falar de Dorival Caymmi? Então, vou te pedir para tu mostrar um pouquinho do que a Escola Cadu Nascimento vai propor pra gente nos sarau. Isso aí. Isso. Vou fazer o seguinte, eu gosto muito de brincar com os alunos dizendo qual é a música. Então, a gente vai começar aqui tocando uma música, vai ser instrumental, não vai ser cantada. Então, quem estiver aí vendo o nosso podcast, comenta aí o nome da música ou a parte da música que conhecer. E vocês aqui também, se quiserem, em dado momento, cantar, souber a letra, é isso. Vamos ver se minha música já está em dia. Faltou a cerveja.
se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Excelente. Um pouquinho de samba, né? Almir Neto gravou, né, essa linda música. E não vou falar o nome, não. Vou deixar a galera aí. Aproveita, coloca nos comentários o nome dessa música, compositor Isso. e para quem é aluno, o acorde. Aí, Pablo, Boa. E... eu tô 2 meses com ele, então quando teu aniversário dá pra ir. Viu? Tô falando. Não, calma aí. Conta um pouquinho da tua história com o instrumento, com o banjo, rapidinho, conta. Porque senão a galera vai achar que tu veio do zero também. Conta um pouquinho, rapidinho, por favor. Então, legal. Minha história, como eu falei, né? Comecei no violão, aí só que eu achei o violão muito difícil. Aí comecei a tentar aprender o cavaquinho. Fui aprendendo as notas. Não, mas isso quanto tempo de cavaquinho, assim? Ah, cara, uns 15 anos. Caraca. Então Então, teve realmente, bastante. O processo é longo. Ainda falta alguns anos ainda pra você conseguir tocar no seu aniversário. Depois de... E nesses 15 anos, várias vezes, desiste, volta. Então, depois desses 15 anos, vamos fazer um especial com o Severo, que 15 anos tem história pra contar pra caramba. Mas, galera, chegamos ao fim do nosso Papo de Gorilas. Pois é, passa rápido pra caramba, cara. A gente tem a história pra contar ainda. Só mais uma música do Tentei. Mas se liga na rede social, Papo de Gorilas. A gente vai falar um pouco mais sobre a escola de música Cadu Nascimento, que a partir de hoje o curso do Mirante é a Escola de Música Cadu Nascimento. Obrigado. Em Jacarepaguá. Estados Unidos já foi, e pro resto do mundo. E é isso. Grande abraço, obrigado, Cadu. Obrigado, Severo. Obrigado. Obrigado, Tamo gente. junto. Vocês aí. E até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu.